maneira diferente. Que possamos entender o que viemos fazer aqui, entender o propósito de entrar por essas portas, uma quinta-feira. Talvez alguns aqui trabalharam, estão cansados ou tiveram seus afazeres, e mesmo assim, Senhor, decidiram estar aqui porque precisam de Ti, Pai. E que possamos estar, Senhor, ligados ao propósito de estarmos aqui. Que possamos estar aqui para buscar a Tua face, Senhor, para entender os Teus propósitos para a nossa vida. Senhor, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelas bênçãos, pelas lutas também, Senhor, mas eu sei que o Senhor está conosco. Senhor, podemos sentir a Tua mão, Teu amor, Senhor, tão grande conosco. Obrigada, Jesus, por nos amar tanto assim, Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não sei se eu conseguiria andar nem mais um passo. O Senhor tem nos sustentado com as Tuas mãos poderosas, e nós sentimos a Tua mão, Senhor, cuidando de nós em cada minuto. Obrigada, Senhor, pelas Tuas maravilhas, Senhor. Que o Senhor possa se manifestar em nosso meio, que esse lugar possa se chamar casa de oração, que aqui, Senhor, possa vir, Senhor, se levantar profetas, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Nós profetizamos, Senhor, que desse altar, desse lugar, se levantem líderes, se levantem músicos, levitas da Tua casa, se levantem pregadores, se levantem obreiros. Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor sempre está aqui em nosso meio para nos abençoar. Senhor, fica conosco nessa noite, fala aos nossos corações. Usa o Teu filho que vai estar pregando a Tua palavra, usa o pastor que vai estar dirigindo, ou quem for que vai estar dirigindo esse culto. Que não seja nós, mas seja o Teu Espírito, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz, nós precisamos entender o que o Senhor deseja para nós, Senhor, nesse tempo tão obscuro. Às vezes eu fico parado e pensando, Senhor, o culto deve estar sendo doloroso, o quanto é difícil para nós como igreja, vemos tantas coisas acontecerem, quantas invenções, quanta bagunça, quanta coisa errada no nosso meio. Ah, Senhor, como isso é triste, é degradante, é difícil suportarmos esse evangelho que está sendo pregado por aí, um evangelho de facilidade, um evangelho de invenções, um evangelho de coisas. Cada dia inventam coisas novas para atrair pessoas para um evangelho que não é verdadeiro e que não produz nada, porque o evangelho verdadeiro, ele precisa produzir mudança de vida. E infelizmente, Senhor, que temos visto um evangelho com outros objetivos. Estão carregando o Seu nome sem nenhuma responsabilidade, carregando o Seu nome, Senhor, sem nenhum temor. E nós estamos aqui, Senhor, sentindo a Sua dor, a dor, Senhor, do Seu nome sendo levado de qualquer maneira a corações. Senhor, estamos aqui, Senhor, e queremos ser responsáveis pelo Teu nome, Senhor. Entender realmente o que estamos fazendo aqui, para que fomos chamados. Quantas vezes estamos perdidos, Senhor, dentro da Tua casa, com os nossos pensamentos errados, fazendo coisas que não Te agradam. Senhor, nos coloque na direção das Tuas promessas, nos coloque na direção daquilo que o Senhor deseja, da Sua vontade que é soberana sobre as nossas vidas. Senhor, fica conosco nessa noite. Nós Te pedimos isso, Pai. Não nos deixe, não nos abandone. Nós precisamos de Ti, Pai. Estamos aqui por Sua causa, Senhor. Fica conosco nessa noite. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Pai, glorificamos o Teu nome, Deus, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Te pedimos, Espírito Santo, traga cada um dos Seus filhos nessa noite, para que possamos, Deus, ser ministrados, para que possamos ouvir a Sua palavra, para que a Sua palavra, Deus, possa frutificar nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, que o Seu haja aconteça nessa noite sobre a vida dos Seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas que entrarem aqui nessa casa possam sentir o Seu amor, a Sua graça, a Sua presença, que eles possam se sentir acolhidos pelo Senhor e por nós que fazemos parte desse ministério. Deus, em nome de Jesus, que a gente não venha
para a sua casa, mas que venhamos ser, Senhor, bênçãos uns para os outros aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, que as nossas orações venham ser atendidas, venham ser ouvidas pelo Senhor. Deus, que nessa noite a sua palavra possa frutificar, possa germinar, Deus, possa frutificar. Venha, Senhor, trazendo respostas de oração sobre a vida dos seus filhos. Toma, Deus, cada ministério. Senhor, toma a vida dos líderes em tuas mãos, cada departamento. Deus, o departamento das mulheres, dos homens, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite, Deus, o Senhor possa nos surpreender. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite vidas possam se render verdadeiramente diante de Ti, do Teu altar. Que possamos ter um coração voltado a ouvir a Sua voz, a entender a Tua palavra e a viver a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite os nossos olhos espirituais sejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos à Sua voz. Senhor, gera em nós um coração obediente, Senhor, à Sua voz, à Sua palavra. Deus, em nome de Jesus, que o Seu haja possa acontecer. Deus, que possamos estar sendo preparados para receber as bênçãos que já estão liberadas no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus, nos amadurece, Senhor, como filhos, como servos. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Deus, cada família, Senhor, aqui representada, cada família, Senhor, que faz parte desse ministério. Deus, cada casal, Senhor, cada casado, cada filho, cada filha, Senhor, que se encontra afastado, que o Senhor possa falar ao coração, Espírito Santo, que o Senhor possa convencer os seus filhos que estão afastados da sua casa, da sua presença. Senhor, em nome de Jesus, arde, Senhor, no nosso coração a Sua voz, que a Sua voz, a Sua presença possa ser, Senhor, notória aqui nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Toma a direção desse culto, Senhor, em cada oração, cada oportunidade, na direção, na palavra, nos louvores, que possamos, Deus, te adorar, Senhor, verdadeiramente em espírito e em verdade. Pai, em nome de Jesus, faça, Senhor, infinitamente mais do que aquilo que pedimos, Senhor, ou pensamos. Deus, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido e amado, Senhor, unindo minha oração, Senhor, com as Tuas filhas nessa noite, Pai, com a Sua igreja, Senhor, nós entregamos, Senhor, este lugar em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, te entregamos essa casa de oração, ó Deus querido, aqueles que já entraram, Senhor, por essas portas e aqueles que estão a caminho, Pai. Senhor, que nessa noite, Senhor, os Teus filhos, Senhor, sejam, Senhor, transformados, Senhor, pelo poder. Somos pequenos e frágeis, Senhor, mas temos um Deus grande e poderoso que tem cuidado de nós todos os dias, Pai. Ai de nós se não fossem os Teus cuidados, o Teu amor, a Tua bondade todos os dias, Senhor. Pai, te agradecemos pelo Teu infinito amor, Senhor, pelo Teu zelo e Teu cuidado com as nossas vidas, com a nossa casa, com a nossa família. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom, Senhor, e o Senhor tem cuidado de tudo, ó Deus. Toma este culto em Tuas mãos, Senhor. Nós queremos que o Senhor já se faz presente aqui neste lugar, Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor, agir em cada coração, cada um que entrou aqui, ó Deus, com um propósito, Senhor, algo, Senhor, que só o Senhor e essa vida sabe. Que os Teus filhos venham sair daqui com a resposta, Senhor. Venham sair daqui, Senhor, com a resposta daquilo que tem entregado em Tuas mãos, ó Pai. Senhor, eu não sei se é na área da saúde, na família, no lado espiritual, mas eu sei, Senhor, que seja onde for, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus. Toma em Tuas mãos a vida do Teu povo nesta noite, Pai. Te entregamos, Senhor, as oportunidades, Senhor. O Teu Filho que vai estar ministrando a Tua poderosa palavra aqui neste lugar nessa noite. Senhor, que seja uma palavra, Senhor, diretamente dos céus para os Teus filhos. Usa o Teu Filho, Senhor, de uma forma especial nesta noite. Senhor, conduza ele, Senhor, do começo ao fim, Senhor, da ministração. Prepara a Tua igreja, Senhor, que eles venham
filhos na caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, te entregamos, Senhor, este culto em tuas mãos nessa noite, Pai. E já te agradecemos porque cremos, Senhor, que nessa noite o Senhor operará milagres neste lugar. O Senhor transformará vidas, Pai. O Senhor faz coisas maravilhosas na vida daqueles que creiam, Pai. Toma o teu povo em tuas mãos, Senhor. Manifesta a tua glória neste lugar, Senhor. Manifesta a tua glória nesta casa, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Que os teus filhos venham sair daqui, Senhor, com a certeza de que tu és um Deus fiel e verdadeiro que tem cuidado dos seus, ó Pai. E eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, amém, irmãos? Paz do Senhor, amém, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, você que pode. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo mais uma oração, porque eu aprendi com as irmãs do coque, né? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quem gosta de oração sabe que orar nunca é demais. Tem alguém que gosta de oração aqui, irmão? Glória a Deus, que bom. Então feche teus olhos, vamos orar a Deus. Só tu sabes, ó Pai, como cada um entrou aqui nessa noite. Nós queremos abrir o nosso coração a Ti, Deus. Não queremos, ó Pai, de forma alguma sair daqui da mesma forma. Queremos ser restaurados. Queremos receber, ó Pai, o Teu avivamento. Então nessa noite, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, o culto de adoração, Senhor, que o Senhor venha jogar por terra em nome de Jesus. Que nesse momento, ó Pai, nós não venhamos de forma alguma perder o nosso tempo, Senhor, olhando para um lado, para o outro e deixando de fazer aquilo que nós viemos fazer aqui hoje. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, quebra tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Em nome de Jesus. E receba a nossa adoração, ó Pai, o nosso louvor. Receba o nosso sacrifício aqui hoje. Fica conosco, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Ele. Vamos adorar o Senhor juntos nessa noite. Paz do Senhor, irmãos, amém? Estou com louvor no coração. Tem uns dias, estava lembrando que esse louvor eu cantava quando era criança. Quero adorar o Senhor com vocês. Queria que vocês conheçam também. Vamos adorar o Senhor juntos. Deus está aqui nesse momento. A tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele te ajudará a vencer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, o princípio e o fim de todos os momentos.
cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aleluia. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele te ajudará a vencer. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Quantos podem adorar o Senhor? Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, o princípio e o fim de todos os tormentos. Oh, e ainda se vier, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele te ajudará. Ai, quem crê nisso nessa noite? Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele autor da fé, o princípio e o fim de todos os tormentos. Quero ouvir a igreja adorando ao Senhor, ainda se vier, e ainda se vier. Cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, quantos podem adorar o Senhor?
Quantos podem louvar o nome dEle? Ele é o nosso amigo no meio das noites turbulentas, a nossa alegria de manhã. A palavra do Senhor diz que pode o choro durar uma noite inteira, mas de manhã a alegria do Senhor chega. E eu quero profetizar nessa noite que a alegria do Senhor está chegando sobre a sua vida. Talvez as noites tenham sido muito longas e parece que nunca vão terminar, mas a alegria do Senhor irá chegar sobre as nossas vidas. Quem crê nisso nessa noite? Quem crê nisso nessa noite? Oh, aleluia! Te adoro, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Nessa noite, oh, aleluia, amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Ele sabe, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, meu filho, oh, não é hora de parar, não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar, a sua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Oh, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Ele vai te honrar, Ele vai te honrar. Oh, todos creem na honra do Senhor, a dupla honra, pra quem não desiste. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Vimos nossos passos sobre a rocha, Senhor. Não nos deixe cair. Não é hora de parar. Deus contemplou seu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar, mas esse cenário vai mudar. Eu sei que a tua história, oh, há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Filho, eu vou te honrar. Quantos podem aplaudir ao nome do Senhor? Oh, glória. Ainda de pé, pega sua Bíblia. Vamos ler a palavra introdutória nessa noite. Glória a Deus. Quero convidar aqui a diaconisa Milena para ler a palavra introdutória. E a igreja continue ligado, porque a presença dele está aqui. Amém ou não amém, irmão? Eu com esse amém, irmão, nem eu voltava, quanto mais ele. Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus. Eu sei que você está cansado, mas deixe esse cansado de lado aí. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar lendo o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez o povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade se estende de geração a geração. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais um momento, Senhor, que estamos na tua casa. Pai, queremos te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome. Pai, fica conosco nesta noite. Senhor, que possamos estar atentos, Senhor, o que tu queres falar, Senhor, conosco, Senhor, nesta quinta-feira. Pai, eu venho te pedir, Senhor, fica conosco. Amém. Quem pode aplaudir a Ele? Isso. Oh, glória. Irmão, já está conosco, né? Nosso amigo, diácono, evangelista, obreiro Jefferson. Já consagrei ele, viu? Obreiro Jefferson, né? Para quem não conhece o obreiro Jefferson, duvido, né? Que a Redenção não conheça. É um amigo, né? De bastante tempo. E hoje ele conseguiu um espaço na agenda dele para pregar aqui pra gente, né? Quem está ansioso para ouvir a palavra, diga amém, irmãos. Glória a Deus. E como toda quinta-feira, né, irmãos? Essas quintas-feiras do amadurecimento têm sido quintas-feiras de adoração,
palavra, ofertória e pregação. Então eu quero nesse momento que você pegue o seu melhor. Vamos ofertar a casa do Pai. Eu quero dar bastante tempo para o nosso amigo ministrar, entregar aquilo que o Senhor colocou no coração dele, em nome de Jesus. Então eu quero que você pegue o seu melhor. Isso, pega o envelope, mesmo que você não tenha, é profético, tá, irmãos? Você que está desempregado, está com uma causa na justiça, tá? Pega aí o envelope, isso é profético. Eu sei que você já ouviu, já viu alguns vídeos, né, nas redes sociais, de algumas pessoas falando sobre o esquema do envelope, né, irmão? Mas isso não funciona com quem é homem de Deus, não. Fica em paz, tá? Fica em paz. Isso é coisa lá de fora das pessoas que gostam de ganhar dinheiro. Aqui não. Aqui existe verdade e você conhece o pastor de vocês. Então pega, é profético, é de verdade. Tem pessoas que já contaram testemunhos, né, de portas que foram abertas porque pegaram o envelope, fizeram oração e estão empregados, tá? Então pega esse envelope, mesmo que você não tenha nada, faça a sua oração individual e você vai entregar em nome de Jesus. Isso, pode passar, meu irmão. Isso. Glória a Deus. Pega o seu melhor, oferte. Quinta-feira, nem cântico para ofertório a gente faz, que a gente quer palavra, irmão. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Tá ruim até de sair o amém, né, irmão? Que paz. Você vai acordar em nome de Jesus. Glória a Deus. Desperta aí, meu irmão, em nome de Jesus. Quando a gente sai de casa, a gente tem que sair com vontade de adorar e bendizer o nome do Senhor, meu irmão. Então tira todo o marasmo, tudo aquilo que te atrapalha, e vamos deixar aos pés do Senhor nessa noite e vamos adorar Ele em nome de Jesus. Fique sobre os seus pés, pegue a sua Bíblia. Chegou o melhor momento. Evite nesse momento, tá, de andar, de conversar. Você só pode conversar aqui com Deus nesse momento, em nome de Jesus. Isso, pega a tua Bíblia, meu amigo, fica à vontade, deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Cristo Jesus, amém? 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 Tá tudo bem com você? Glória. Essa semana tem sido bastante corrida, né? Aliás, a vida tem sido bastante corrida. Mas eu creio que Deus tem, em meio a essa correria, Deus tem nos lembrado que o grande dia está chegando, a hora que a trombeta irá soar. Eu aguardo por esse dia, você aguarda por esse dia? Glória. Meus irmãos, eu tenho uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. Eu não vou dar nem muito trabalho para você. Ela se encontra lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 12, bem no início aí mesmo, bem facinho de achar. Aí com calma, eu sei que você já achou, mas eu sei que ainda tem um pouquinho de adoração aí dentro do seu coração. Vamos entregar, vamos deixar no altar. Hoje Deus me trouxe aqui para falar de altar. Glória. E não tem como falar de altar sem antes entregar sacrifício, amém ou não amém? O vento bate
a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Diga isso. Eu sei que não estou só, já posso crer que o amanhã vai ser bem melhor. Por quê? Só porque estás comigo. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso caminhar. As ondas de um bravo mar, posso clamar. Diga, eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso caminhar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, mestre. Diga isso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Jesus. Jesus, Ele é o presente que Deus enviou pra nós. Até o vento secar pra ouvir sua voz. Posso clamar, eu não vou naufragar. Por quê? Só porque Ele está comigo. Mas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Gênesis, capítulo de número 12. Quem achou, por gentileza, diga amém. No versículo 1, em diante, vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã.
Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, onde estavam ali os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão dali seguindo ainda para o lado sul. Agora você vai comigo no capítulo de número 13. A partir do versículo 1, vai dizer assim: subiu, pois, Abrão para o Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. E no versículo 4 vai dizer assim: até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Tome o seu assento. Um dia normal, pastor. Um dia comum. Dentre todos esses dias que nós temos vivido, um dia comum onde se envolve a rotina da nossa casa, da nossa família, em que nós acordamos, tomamos café, olhamos um no outro. Um dia comum do nosso ambiente familiar, dentro da nossa rotina, dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Era um dia comum assim. Em uma terra que para aquele tempo era muito importante, em um povo que para aquele tempo tinha uma cultura muito relevante, uma gente com bastante contribuição a dar. E eu digo isso historicamente, dentro da formação que Deus me concedeu. Abrão estava inserido em uma sociedade bastante relevante, uma gente que culturalmente, ou melhor dizendo, que historicamente contribuiu muito para a sociedade, para o mundo na qual nós vivemos hoje. Da casa de Abrão, da família que ele possuía, dos bens que eles tinham, uma situação totalmente confortável, uma situação totalmente controlada, algo bastante normal, comum, ok. Até que de repente uma voz que não é de seu pai, uma voz que não é de seu avô, uma voz que não é de seu tio, uma
Uma voz que não respeita culturas, não respeita deuses, não respeita vestes. Uma voz que invade as paredes e, se possível for, vai até as profundezas da terra. Vai simplesmente romper com a normalidade. Como assim, Jefferson? Pense num homem com 75 anos de idade. Talvez hoje para nós isso seja muito, mas para aquele tempo, Abraão estava vivendo talvez os maiores dias de sua plenitude, de sua juventude. Mas são 75 anos vividos dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma cultura, dentro de um mesmo povo, sendo conhecido não somente dentro da casa de seus pais, mas por onde ele passava, por onde andava. As pessoas que olhavam sabiam quem era, filho de quem era, marido de quem era. Uma vida, um cotidiano, uma rotina absolutamente comum, absolutamente regrada, absolutamente reta, e talvez seria assim até que ele viesse morrer. Mas uma voz surge dentro da casa de Abraão e rompe com toda esta normalidade. E qual é o que diz? Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Para onde? Para a terra que eu te mostrarei. Entende que mostrar é diferente de dizer. Entende que mostrarei é diferente de te direi. Deus não está falando de algo subjetivo. Deus não está falando de algo que pode invadir o imaginário. Deus está falando de algo concreto. Deus está dizendo: eu vou te mostrar. É como se o pastor lhe dissesse assim: olha, hoje não tem culto, mas numa mensagem no WhatsApp, olha, vem aqui porque eu preciso falar algo com você. Querendo ou não, isso vai mexer com o seu dia. Por quê? Porque é uma subjetividade, há algo que não está definido. Você vai passar o dia todo se perguntando: o que o pastor deseja falar comigo? E talvez quando você chegasse aqui, entrasse por essas portas e ele viesse até você, aquilo que ele viesse a lhe dizer seja alguma coisa que não mude totalmente, ou que não seja totalmente considerável mediante a sua expectativa. Mas digamos que ele te diga assim: olha, hoje à noite preciso que você venha aqui, porque eu quero te mostrar algo. Entende que a perspectiva muda? Por quê? Porque mostrar significa que ele tem algo concreto nas mãos para que os seus olhos contemplem. Deus, quando ele fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua família, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele sai com uma certeza: o Senhor tem algo para que os meus olhos contemplem. Só que eu preciso que você entenda uma coisa. Eu vim falar sobre o altar, mas eu preciso que você entenda isso. Deus indica caminho, sim ou não?
Ele está falando com Abraão. Deus indica algum caminho, sim ou não? Deus fala, sai do meio da tua terra, da tua parentela, pegue a primeira direita e siga, porque eu vou te mostrar uma terra. Deus diz isso? Deus disse, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vá para o norte, e depois, quando você ver o sol se pôr, você vira para o ocidente e segue esse caminho, porque eu vou te mostrar uma terra. Deus diz isso? Deus não mostra o caminho. Deus não diz o caminho. Mas Abraão está debaixo de uma garantia da parte do Eterno. Porque ele pode não ter dito o caminho, mas Abraão tem a convicção de que ele tem algo ali mostrar. E aí Deus me impulsiona a falar a alguém aqui hoje, que talvez se encontre parado no meio da sua trajetória, perguntando a Deus, aonde está a promessa? Deus me trouxe aqui nessa noite somente para lhe dizer que a promessa que Ele te fez está pronta e preparada. E talvez você esteja no caminho se perguntando, e agora o que é que eu faço? Eu vou te dizer hoje, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, para que a sua vida mude de uma vez por todas. Abraão só descobriu a terra que Deus havia lhe prometido, porque em minuto nenhum ele se permitiu ficar parado no meio do caminho, perguntando a Deus aonde é ou o que vai ser. Deus está falando com alguém aqui, a promessa está diante dos teus olhos, mas você só vai conseguir contemplar se continuar se movimentando. Não adianta ficar de braço cruzado, não adianta ficar olhando para o céu, se perguntando o que vai acontecer, como será o amanhã. Deus está dizendo, eu te dei força nas pernas, eu te dei força nos braços, e você precisa continuar se movimentando. Não tem uma rua, não tem uma trajetória, não tem um caminho. Deus não colocou o Waze na tua mão. Deus está dizendo para você, eu tenho promessa, eu te mostro a promessa, mas se movimenta. O que ele faz? Pega tudo que tem. Pega a sua esposa, chama o seu sobrinho, cata as suas coisas, os empregados, e vai. Fala para alguém que está perto de você, pelo amor de Deus, vai. Não diz só o vai não, fala o pelo amor de Deus também, fala pelo amor de Deus, vai. Mas o caminho é incerto, mas a promessa é certa. Mas eu não sei qual é o caminho que eu vou percorrer, mas sabe o que está preparado para chegar na tua mão. Mas eu não sei quais estradas eu vou seguir. É por isso que o salmista foi bem-aventurado em dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O caminho pode até ser tortuoso, você pode até pensar que alguma coisa, nada pode sair dali, mas Deus está dizendo para você, enquanto você obedecer a voz, enquanto você seguir a trajetória, tem algo pronto para que os seus olhos contemplem e vejam que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Abraão segue a sua trajetória, e o texto está dizendo que ele chega até a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. E a palavra vai nos garantir que os cananeus já habitavam naquela terra. Porém o Senhor vai dizer a Abraão, a tua descendência, a tua semente, eu darei esta terra. Eu preciso que você entenda isso.
Abraão está seguindo uma jornada por um caminho incerto com uma certeza. Olha, por um caminho que ele conscientemente não sabe onde vai dar, mas certo que ele vai chegar ao destino. Passando por situações que ele não planejou, mas certo que faz parte do processo. Enfrentando circunstâncias que ele não poderia prever, mas certo de que no final ele levaria a sua vitória. Porém, quando ele chega na terra, o texto está dizendo, já tem gente morando nela. Alguém chegou primeiro. Talvez Abraão, ao olhar e ver os cananeus na terra que Deus está lhe mostrando, porque quando ele chega em Siquém, Deus vai vir até ele e dizer: a tua descendência eu darei essa terra aí. Contempla, vê, porque sobre a tua semente eu estou estendendo a promessa e é para você. Porque muitas das vezes nós temos o costume de limitar a palavra de Deus somente aquilo que pode acontecer sobre nós. Nós temos o costume de olhar e entender e dizer que o que Deus está falando só diz respeito a mim, só diz respeito ao que eu sou, a minha pessoa física. Mas eu preciso entender que a bênção que por muitas das vezes pode não ter me alcançado, alcançará os meus filhos, alcançarão os filhos dos meus filhos. E isso reflete em quê? Que para que a bênção alcance meus filhos e alcance os filhos dos meus filhos, primeiro ela me alcançou. Jefferson, por que você está dizendo isso? Porque eu sei que eu estou diante de pessoas que, ao se desenvolverem na sociedade, no ambiente em que viviam, na casa de seus pais, ouviram muitos dizer: esse daí vai ser só mais um, esse aí não vai chegar a lugar nenhum. Quem aqui não ouviu vai terminar como o pai, vai ter o mesmo final que a mãe. Eu mesmo já tive a tristeza, a infelicidade de ouvir de boca de gente que se diz do mesmo sangue, vai chegar a lugar nenhum. Daqui a pouco deve estar envolvido aí com esse pessoal aí, você sabe qual vai ser o final. Só que quando a gente ouve falar em bênção da parte de Deus, a gente sempre liga isso à riqueza, né, pastor? A gente acha que ser abençoado é ter o carro do ano, ter a casa própria, ter uma casa na beira da praia, viajar todo ano. Mas se esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Eu tenho um histórico na minha família de um pai que hoje, graças a Deus, não é mais, mas era alcoólatra, que por muitas das vezes chegava em casa carregado pelos outros. E eu ouvi dizer que eu beberia do mesmo copo, partilharia da mesma cerveja, da mesma bebida. Mas a bênção me alcançou primeiro.
Sabe o que Deus me impulsiona a lhe dizer nessa noite? Você é o ponto de ruptura. Eu vou falar de uma forma bem mais clara. Você foi aonde a história terminou e começou de novo. Eu vou falar de novo para você entender. Você foi aonde a referência maligna e perversa acabou. E a referência de bênção e de exaltação começou. Se antes apontavam para a sua casa quando você era mais novo, dizendo que era a casa de perdidos, hoje apontam para o teu lar e dizem: é um lar de bênção, é um lar de salvação, é um lar de misericórdia, é um lar onde o Senhor habita. Deus hoje me trouxe aqui para te dizer, quando Ele bradou a voz dentro do teu lar, no meio daquele ambiente aonde você estava e se encontrava inserido em uma rotina em que você achava que tudo aquilo era normal, Ele encerrou um ponto negativo da história da tua vida, da história da tua família, e em você começou uma nova história de redenção da parte de Deus. Sacode esse crente que está perto de você, fala para ele: começou em você. Começou em você. As línguas começaram a se dobrar em você. As palavras começaram a mudar quando olharam para você. As palavras de maldição começaram a cair por terra em você. Por quê? Porque você não é uma continuidade de uma história de maldição e de negação. Você é o início de uma história de vida nova e de redenção em Cristo Jesus. Começou em você. Começou em você. O texto está dizendo que os cananeus habitam naquela terra. Mas Deus está dizendo para Abraão: ei Abraão, o que você está vendo hoje? Tem gente aqui, Deus, tem. Não são os meus, não. Mas é sobre a tua descendência. É para a tua descendência. As palavras de maldição acabaram. Agora é sobre você e sobre a tua descendência. Bênçãos e bênçãos. Eu abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, em ti, em ti, em ti, começou em você. Serão benditas todas as famílias da terra. Começou em você. Você pode não acreditar, mas começou em você. A história daquela tia que só vivia brigando e só vivia arrumando contenda e confusão na família, e de repente ela começou a se tornar mais amorosa, mais misericordiosa, se uniu a você de tal forma que você hoje nem acredita do que era antes para o que era hoje. Começou em você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e essa bênção começou em você. Tua descendência darei essa terra. E o texto vai dizer que Abraão edifica ali um altar. Altar. Lugar de adoração. Só que a adoração que você entrega no altar não é uma adoração sem peso. É uma adoração que vem através de sacrifício. Abraão
antiga vida e caminha em direção a uma terra que o Senhor lhe mostra. Eu preciso que você entenda que ali há um sacrifício, porque Abraão ouve a voz do Senhor, sacrifica o seu lugar comum e vai caminhar na direção que o Senhor lhe propôs. E agora o Senhor lhe faz uma promessa: a tua descendência darei essa terra. E ali ele vai edificar um altar ao Senhor. Altar, lugar de adoração e sacrifício. Só que esse altar não simboliza somente a adoração e sacrifício, mas também é um altar que traz a memória. Porque Abraão está ali delimitando e marcando um território que a palavra do Senhor, diretamente dos céus, veio até ele dizendo: essa terra é tua. Então, se é minha, eu tenho que lançar sobre ela uma memória, uma garantia de que este lugar o Senhor me prometeu e é meu. Só que eu não tenho nome, eu não tenho brasão, a minha família ficou para trás, eu sou alguém sozinho, peregrinando por essa terra, líder de uma casa, de uma esposa, de um sobrinho. Não tem ninguém que lute por mim, não tem ninguém que guerreie as minhas guerras, mas eu tenho uma palavra que me garante que estes que hoje habitam não habitarão mais, porque esse lugar Deus está me dando. E se Ele está me dando, eu preciso deixar claro para quem quer que veja, para quem quer que passe por esse caminho, que esse é o lugar que o Senhor me deu. E isso não é querer usurpar o lugar de ninguém, isso não é querer tomar aquilo que é do outro, mas é simplesmente tomar posse de uma palavra que o Senhor deu a mim. Abraão está colocando um altar ali porque ele está dizendo: essa terra é minha, mas o altar não é meu. Esse lugar Deus me deu, mas o altar não pertence a mim. O altar pertence àquele que prometeu. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez Ele tenha te feito promessas e você tenha achado que por isso você tem que colocar o peito e dizer: esse lugar é meu, essa terra é minha, eu faço do jeito que eu quiser, porque Deus me prometeu assim. Deus está falando com você. Não é sobre aquilo que você é, não é sobre a sua força, não é sobre o seu nome, é sobre aquele que te prometeu. O altar não é para você, o memorial não é para você, não é você que tem que ser lembrado, é aquele que te prometeu. Porque se fosse assim, Davi teria a autoridade de Deus para matar Saul. Mas por mais que o óleo tenha descido sobre a cabeça dele, Davi jamais buscou ter direito sobre o lugar que outro ungido estava sentado. Ele tocou a harpa, ele derrubou gigante, mas nunca subiu no trono enquanto Saul estava vivo. E qual é o problema? O problema é que Deus nos promete. Sim, Deus fala, mas eu preciso que você entenda que existe um processo. Jefferson, o lugar que Deus me prometeu hoje tem outro lá, só que é meu, foi para mim. O que eu faço? Arrumo briga? Não, levanto o altar. O que eu faço? Vou lá tirar a satisfação? Não, levanto o altar. Porque quando você levanta o altar, pode ter certeza, quem passar por ele vai saber
vai saber o que? Que eu estou presente? Não, mas que Ele está presente. Quando você levanta um altar em um lugar e diz: este lugar aqui Deus me deu, mas sobre este lugar eu vou colocar um altar em honra a Ele. Quem olhar vai saber, Ele está presente. É quem? É o Deus do pastor Johnny. É quem? É o Deus do irmão Jefferson. Não é sobre você, é sobre Ele. Abraão, ele vai se mover. Agora ele vai para o sul. O texto está dizendo aqui. E ele vai se colocar entre Betel e Ai. Repita comigo: Betel e Ai. Ah, pelo amor de Deus, vamos mais forte. Betel e Ai. Betel significa casa de Deus. Amém? E Ai? Ai significa lugar de ruínas. Ele se coloca entre esses dois lugares. De um lado, casa de Deus. Do outro, lugar de ruínas. E ali o texto está dizendo que o Senhor mais uma vez vai dizer que a sua descendência, Ele daria essa terra. A palavra vai dizer que Abraão, ele vai edificar mais um altar. Só que nesse altar ele vai fazer algo que ele não fez no primeiro. O texto está dizendo que ele levanta esse altar e ali, entre a casa de Deus e as ruínas, e entre o lugar de ruínas, Abraão, ele vai invocar o nome do Senhor. Passado isso, a fome na terra. Abraão está ali com a sua tenda entre a casa de Deus e o lugar de ruínas. E a terra para de produzir os seus alimentos. E há fome na terra. O texto vai dizer que agora Abraão vai se deslocar até o Egito. E você conhece bem essa história. Ao chegar na porta do Egito, Abraão vai ter uma ideia. Ele vai chegar até a sua esposa e vai dizer para ela assim: olha, a partir do momento que nós entrarmos por essas portas, eu não sou mais teu marido. Você não é mais minha esposa. A partir do momento que nós entrarmos por essas portas, eu sou o teu irmão e você é minha irmã. Por quê? Porque você é uma mulher muito bela. A tua beleza é diferente da beleza das mulheres egípcias. Se eu entrar aqui no Egito sendo teu marido, eles vão procurar me matar. Mas se ao entrarmos aqui e eu disser que você é minha irmã e você disser que eu sou seu irmão, eles vão me manter vivo. O que Abraão está fazendo com Sara, o acordo que ele está fazendo com Sara, é para garantir proteção. Porém, nas entrelinhas desse acordo, porque isso era uma prática comum, Abraão também conseguiria vantagens. Por quê? Porque o costume da época era que quando homens e mulheres peregrinavam até terras estranhas, e o homem estivesse acompanhado de sua mulher, e chegasse a esse lugar estranho, e os homens daquela cidade,
daquela terra estranha olhassem para aquela mulher e percebessem que ela era uma estrangeira de uma beleza diferente, eles automaticamente se dirigiam ao homem e indagavam se aquela mulher lhe pertencia como esposa. E uma vez que um homem dissesse, não, ela é minha esposa, isso poderia ocorrer direta ou indiretamente. Os homens daquela cidade buscavam tirar a vida do marido para que pudessem tomar para si a sua esposa. Porém, quando existia um acordo entre marido e mulher para que se apresentassem como irmãos, a coisa mudava de figura. Por quê? Porque a partir daquele momento, os homens tomariam aquela mulher e a conduziriam até o palácio para o seu rei, para lhe oferecer como um melhor. E automaticamente ofereciam àquele homem aquilo que eles consideravam um pagamento por aquela mulher que ele acabava de considerar como sua irmã. Dessa forma, o homem garantia a sua vida e ainda conseguia benefícios através da mulher que ele havia perdido. E eu posso dizer para você que o fato de Abraão combinar com Sarai que eles eram irmãos não é uma mentira, porque numa sociedade dos primórdios da humanidade era comum haver esses relacionamentos. Eles eram filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então eles eram meio irmãos. Porém, eu preciso lhe dizer e preciso lhe alertar que ninguém sobrevive ao Egito contando meias verdades. Eu vou falar porque você não entendeu. Não dá para sobreviver no mundo vivendo de meias verdades. Por quê? Porque Cristo já deixou bem claro a todos nós que existem dois tipos de palavra que o crente pode dar. Ou é sim, sim, ou é não, não. O que passar disso? O que passa disso? O que passa de sim e não? Meio termo. O que passa de sim e não? Não sei. O que passa de sim e não? Não sou crente, só frequento. O que passa de sim e não? Tá aqui dentro cantando louvor, tá lá fora cantando pagode, funk, trap. O que passa de sim e não? Tá aqui dentro vivendo de uma forma, mas lá fora tá vivendo de outra. O que passa de sim e não é meia verdade, e com meia verdade você não sobrevive ao mundo. Você pode até ter amizade, pode. Você pode até ganhar muitos amigos, pode. Você pode até conseguir emprego, pode. Mas na hora certa, na hora que a cobrança vier, você vai ser cobrado por conta daquilo que você omitiu. Abraão permite que Sara entre no Egito como a sua irmã, sendo ela sua esposa. E o texto está dizendo que os homens conduzem Sara a Faraó e que Faraó começa a cortejá-la. E Abraão começa a receber ouro, prata, rebanhos. Talvez para Abraão estivesse tudo certo. Talvez para Abraão estivesse tudo ok. Eu estou prosperando. Eu estou enriquecendo. Meu padrão de vida está aumentando. Mas tem algo oculto debaixo do tapete. Eu sei que não está certo, mas enquanto eu estou colhendo benefícios disso, está tudo bem. Está tudo certo. Só que a palavra diz que Ele é amor, mas os olhos
olhos dele são como chama de fogo. A palavra diz que ele é misericordioso, mas da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. A palavra diz que ele é amor, mas que nada fica oculto nem escondido diante dos seus olhos. Você pode estar até se beneficiando de uma meia-verdade, mas pode ter certeza que no momento certo aquilo que está oculto vai vir à tona, e é o teu nome que será envergonhado e não o dele. Sara na casa de Faraó, pragas vindo sobre o Egito. Sara está na casa de Faraó, as coisas começaram a dar errado. E deixa eu te falar uma coisa, fica evidente. Eu vou dizer de novo, fica evidente. Fica evidente quando o problema é você. Por que, Jefferson? Porque você não vai se esconder do pecado. Você não vai se esconder com o pecado. Fica evidente. Já teve aquele momento? Todo mundo já teve esse momento. Chegou no lugar, rapaz, quando você entrou aqui, o clima mudou. As coisas começaram a ficar mais leve. Deu para perceber no seu semblante que você trazia algo bom. Todo mundo já viveu isso, né, pastor? Todo mundo. Não, olha, pelo seu jeito de falar, chega, acalmou meu coração. Eu estava aqui meio turbado, as coisas estavam meio... Mas você chegar aqui, o seu bom dia já mudou as coisas aqui. Catuca esse irmão que está perto de você e diga para ele, não queira viver o oposto. Jefferson, qual é o oposto? É quando olha para você e fala assim, foi só aquela fulana chegar aqui. O setor estava mil maravilha, a gente estava batendo meta todo mês, mas foi só fulano entrar na equipe. A gente parou de vender, as coisas começaram a dar errado, o patrão começou a ficar no nosso pé. Você pode até tentar se esconder, mas Deus faz questão de mostrar e deixar evidente quando você está bem, quando você está mal. Tem gente que até tenta se esconder, se esconde em altares, se esconde em oportunidades, mas a hora que a cobrança chega, a cobrança vem. Por que disseste que ela era tua irmã, sabendo que ela era tua esposa? Não percebeu o mal que trouxe a essa casa ao meu povo? Ficou evidente. O Egito estava recebendo milhares e milhares de turistas, milhares e milhares de pessoas por conta da fome na terra. Mas quando as coisas começaram a dar errado, ficou evidente, o problema está nela. O problema está nele. Deus está falando com alguém aqui, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa de quê, Jefferson? Não precisa eu mostrar aos homens o teu erro. Por quê? Porque existe um lugar. Existe um lugar. Existe um lugar onde você pode encontrar refúgio. Aleluia. Hoje eu estou mais calmo, né? Mas amadurecimento, pastor Johnny,
Amadurecimento também é saber quando retornar no caminho. Amadurecimento também é saber quando devo voltar ao início. Abraão está no Egito, com todo o ouro que podia possuir, com toda a prata que podia ter, com todo o gado, com todo o rebanho que poderia suportar. Nessa sociedade de hoje, assim como antigamente, a gente costuma muito louvar as riquezas, sim. A gente considera importante as pessoas que possuem. Fulano de tal, não, é muito abençoado, possui bens. O Senhor, a gente atribui a riqueza a Deus, dizendo não, o Senhor permitiu. Sim. Por mais que a gente saiba das coisas erradas que faz, a gente costuma a vangloriar a riqueza como algo positivo, algo bom, e é. Entenda isso. Quando se tem a retidão no coração, quando se tem o temor do Senhor, possuir e ter riquezas é algo que está contido dentro da palavra, e Deus abençoou os seus servos, sim. Mas muitas das vezes a gente louva a riqueza sem considerar o lado humano, achando que a bondade da pessoa está ligada justamente àquilo que ela possui, àquilo que ela tem. Só que não. Por quê? Porque nós estamos vendo alguém com promessa, escolhido, chamado. Alguém que recebeu a palavra e foi direcionado, possuindo riquezas. Mas um olhar de reprovação. Abraão, ele entra no Egito de uma forma. Quando ele sai escoltado pelos guardas de Faraó. E o que estão dizendo é: você não é mais bem-vindo aqui. Com toda a sua riqueza, com todo o seu ouro, com toda a sua prata, com todo o seu rebanho, mas você não é mais bem-vindo a este ambiente. Por mais que possua, reprovado. Por mais que possua, vergonha. Por mais que possua, renegado. Não queremos a sua presença aqui. Por mais que tenha, mas não faz mais parte. Por mais que tenha como pagar, não queremos o seu ouro. Por mais que tenha como garantir, não queremos o seu rebanho. O que queremos? Queremos que você saia. Queremos que você vá embora. Abraão se tornou vergonha por conta de uma meia-verdade. Tem alguém olhando para mim e se perguntando: mas essa coisinha pequena mas essa atitude que todo jovem tem mas esse erro oculto que toda pessoa, todo homem comum tem Só que hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer: ainda tem um altar edificado. Tu não entendeu? Amadurecimento é também reconhecer quando é tempo de voltar ao altar. Carrega tudo que tem. Pega todas as suas coisas.
regressa para onde? Para o início. Mas depois de tudo que eu andei, cata tudo aí. Vamos voltar. Voltar para onde? Voltar para nossa terra, para nossa parentela? Não, nós já não fazemos parte de lá. A promessa foi de nós sair. Mas a gente errou aqui no meio da trajetória. Eu tenho um ponto de partida. E o meu ponto de partida não é mais a terra dos caldeus. O meu ponto de partida está entre a casa de Deus e as ruínas. Eu vou falar porque você não entendeu. Deus tem sempre um ponto de partida. E qual é esse ponto de partida? É a casa de Deus, que representa a fortaleza, o lugar da morada do Altíssimo, e as ruínas. E o que são as ruínas? É o nosso homem interior, a nossa carne que insiste em falhar, a nossa carne que insiste em padecer. Existe uma conexão entre a casa de Deus e as ruínas da nossa alma, que é o altar que está edificado para nos mostrar que ali nós nascemos e ali nós temos um refúgio para continuar. É por isso que você está aqui hoje. Destruído, em pedaços. Pensando, a minha vida vai ser sempre isso. Insistir nas pessoas erradas. Ficar dando murro em ponta de faca, não é isso que diz? Ficar dando com a cara na parede. Ficar acreditando em pessoas que dizem, nós estamos juntos até o final. Mas quando eu mais preciso, batem a porta na minha cara e me viram as costas. Por isso que você chegou aqui. Confiou em gente no seu trabalho que não era confiável. Gente que dizia que estava do teu lado, que te apoiaria em tudo, mas no momento que você mais precisou, estava te entregando para o teu inimigo. Por isso que você está aqui. Ah, meu Deus do céu. Por isso que você está aqui. Você acreditou que alguém dizia, se você não pegar para fazer, ninguém mais vai fazer. E se achou tão autossuficiente a ponto de dizer, eu vou sair fora e eu vou ver como é que eles vão prosseguir sem mim. Só que deixa eu te dizer uma coisa, a obra de Deus não para. Se você não quiser, Deus coloca outro no seu lugar. Agora você está aí destruído, porque você sente falta disso. Você sente falta da comunhão, você sente falta dos abraços, você sente falta das pessoas chegarem na tua casa para poder receber uma oração. E talvez hoje você esteja aqui quebrado em ruínas, porque o seu orgulho te quebrou, o seu orgulho te despedaçou. Mas ainda bem, porque há sempre Betel do lado da casa das ruínas. Porque se tem casa de Deus, tem oleiro dentro da casa para pegar esse vaso quebrado e fazer de novo. Ainda bem que a casa de Deus fica do lado da casa das ruínas. Ainda bem que Betel fica do lado de Ai. Porque quando eu estou em pedaço, eu sei que ali eu vou encontrar um altar para poder voltar. E fez as suas jornadas do sul até Betel. Até o lugar onde no princípio estava a sua tenda.
mas eu não tenho dignidade, eu não tenho respeito. As pessoas me olham com reprovação e dizem: aquele ali que falam que tem promessa. E agora para onde eu vou? Continuo sentado, morando como um mendigo nas portas do Egito, implorando clemência? Abraão, opa, meu Deus, eu não preciso passar essa vergonha toda. Eu tenho uma casa edificada. Lá no início da minha trajetória, eu tenho um lugar para me refugiar. Houve fome na terra e não tinha quem comida, não tinha mais dinheiro. Então ele decidiu se alimentar com as bolotas dos porcos, mas nem os fazendeiros lhe concediam para comer. Então ele tornou assim e disse a si mesmo: na casa de meu pai até os jornaleiros têm pão e bebida em fartura. Voltar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Agora faz de mim como um de seus jornaleiros. Só que enquanto ele pensava que a dignidade que lhe foi tirada na terra estranha seria agora a sua sina, seria agora o seu modo de vida, o texto está dizendo que lá na porteira da fazenda o pai está esperando de braços abertos. Olha para alguém que está perto, diga para ele: você tem um lugar de refúgio. Você tem um lugar de refúgio. Você tem uma porta que nunca lhe foi fechada. Você tem uma casa que nunca lhe foi fechada e nunca foi destruída. Ainda tem um altar entre o lugar da ruína e a casa de Deus. E é nesse altar que Ele vai te levantar mais uma vez. Nesse altar, aqui, nesse lugar, mais uma vez. Foi assim que eu comecei. O meu início foi dessa maneira. Mais uma vez, aqui eu vou invocar o nome do Senhor. Ele não te rejeita. Ele não lhe vira as costas. Ele não fecha a porta. Ele não fecha a porta no teu rosto e diz: aqui você não é bem-vindo. A casa do teu Deus, o altar do Senhor, não é o Egito. Lá no Egito, eles te escoltam e te colocam para fora. Mas foi Isaías que disse: por um tempo de tempo te deixei. Foi isso que ele falou através de Isaías. Por um tanto de tempo te deixei, mas com laços de misericórdia eu te trouxe de volta. É a 100ª ovelha. O pastor vai atrás. A dracma perdida. Vamos arrumar a casa. Mas nós
nós vamos encontrar o que se perdeu. Mas deixa eu te dizer, e aqui eu encerro, o teu lugar de origem não é mais a terra dos caldeus. Olha para cá, olha. O teu lugar de origem é este altar. O teu lugar de origem é este altar. Que Deus abençoe a sua vida. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele? Fica de pé comigo. Querendo te encontrar, pois tenho algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar. Você está aqui hoje? És tudo que eu procurei. O quê? Então declara pra ele: eu vim correndo te encontrar. Você tem algo a lhe dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Precisa saber o que diz meu coração. Oh, aleluia. Jesus. Que lhe faça cantar e dizendo assim: filho meu, eu te amo. Quero ser a canção, uma canção que lhe faça cantar e dizendo assim: filho meu. Você pode declarar o nome dele? Pode aplaudir a ele mais uma vez. Quero
fazer uma oração pela sua vida. Mesmo no lugar onde você esteja, coloca a mão na sua cabeça, feche seus olhos. Quero orar por você. A gente tem o costume sempre de vir no altar, né? Mas eu quero nesse momento, onde você estiver mesmo, orar pela sua vida. Espírito Santo de Deus, através do poder desta palavra que foi ministrada, nós estamos aqui, Senhor. Tu sabes, ó Pai, como está o coração de cada um que entrou por essas portas. Tu sabes, ó Deus, os momentos difíceis que este homem, esta mulher tem passado. Mas nós estamos, Senhor, diante do Teu altar, porque reconhecemos, ó Pai, que não há outro lugar melhor. Queremos, Senhor, entregar todas as nossas frustrações, toda a nossa dor, toda a tristeza, tudo aquilo, Senhor, que estamos vivenciando, ó Pai, no Teu altar. Porque sabemos, ó Deus, que no Teu altar, Senhor, existe restauração. Sabemos, ó Pai, que no Teu altar existe recomeços. E eu quero, Senhor, te agradecer, ó Pai, porque o Senhor não nos joga fora. O Senhor sempre está nos restaurando. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Eu oro pelos Teus filhos aqui, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés, onde houver uma enfermidade que venha bater de retirada nessa noite, que cada vida, Senhor, hoje venha ser tocada pelo Teu Espírito Santo, e que venhamos sair daqui, ó Pai, diferentes, para a honra, a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Ele. Quero agradecer, meu amigo, obrigado. Que Deus continue te usando poderosamente. Nós vamos terminar agora, irmãos. Quero anunciar para os irmãos que domingo, 8 horas, nós vamos estar aqui, tá bom? Com mais uma parábola, né? Nossa consagração. Nós estamos aqui uma sequência de parábolas. E logo após as 9 horas nós estaremos aqui com a nossa EBD, bom? Juventude não falta, mulherada, os homens, né? Que a gente vai estar aqui, como sempre, cada departamento, né? Com seu professor, tá? Vou estar aqui dando aula para vocês, para os jovens, mulherada, né? Tá tudo certo, tá bom? Em nome de Jesus. Então eu conto com você, tá? Feriado, irmãos, não é da igreja não, tá? Só do trabalho. Em nome de Jesus, tá? Vem para casa do Senhor à noite, aquele grande culto de adoração, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a trazer 1 quilo de alimento, tá bom, irmãos? Tanto nesse domingo quanto no próximo, porque o último domingo o pastor Jorge Santos vai estar pregando aqui, tá? E como você sabe, ele cuida, né, de pessoas, e ele está sempre precisando. E essa igreja, eu falei para ele que sempre que puder estaremos ajudando, tá? De alguma forma. Então traga, irmãos, se Deus tocar no teu coração, não só 1 quilo, o que Deus colocar no teu coração. O Senhor tocou no meu coração de ir no mercado, pastor, e fazer uma compra. Faz, traz, em nome de Jesus. E no último domingo nós vamos estar entregando a Ele. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado por tudo, Senhor, que nós passamos aqui nesses momentos.
Pai, eu sei que o Senhor falou, ó Pai, aos nossos corações. Eu sei que vidas foram alcançadas pelo poder da Tua palavra. Pai, que viemos sair daqui hoje, ó Pai, mais firmes diante da Tua presença. Que viemos sair daqui hoje, ó Pai, diferente, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Pai, continue usando Teu Filho poderosamente, continue dando graça ao Teu servo, continue abençoando o Teu ministério, por onde quer que ele passar, ó Pai, onde ele pisar a planta do pé, ó Deus, que o Senhor vai estar sobre ele. Espírito Santo, leva o Teu povo em paz e segurança, e nos dê, ó Pai querido, uma semana, um final de semana abençoado, em nome de Jesus, que é o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós que amam e aguardam a vinda do noivo, e a noiva diga bem alto, aplauda ele, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem café, irmão.